Bom dia. Meu nome é Lorenzo, trabalhador do movimento espírita e dessa casa. Hoje nós vamos fazer um trabalho bem legal. Então, mas antes disso, vamos fazendo a nossa oração, mantendo o nosso pensamento elevado em Deus, vamos agradecendo a espiritualidade maior e pedindo licença aos diretores espirituais dessa casa e desse trabalho, para que comecemos mais uma palestra doutrinária que visa nos ferramentar para a nossa presente encarnação, como facilitador do sucesso que todos nós temos que buscar. Pedimos, Pai, que os nossos trabalhos transcorram dentro de um clima de paz, de amor, de união e de muita compreensão mútua com todos os nossos defeitos. E pedimos também, Pai, que quando saímos daqui, saímos melhores que quando entramos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, nosso assunto hoje é consumo consciente. O que tem a ver consumo consciente com o espiritismo? Allan Kardec compilou a primeira obra ditada pelos Espíritos em 1857, o Livro dos Espíritos. Se nós lermos todas as páginas do Livro dos Espíritos, na terceira parte desse mesmo livro, nós vamos encontrar as leis morais. Algumas leis que a gente já conhece e outras que, por falta de leitura, a gente desconhece. Em 1857, a gente está saindo, a gente dá uma situada na história, a gente está saindo ou está no meio da reforma industrial. E dentro desse boom, né, que a espiritualidade nos trouxe e o homem colocou em prática a questão das indústrias, com elas veio também a poluição. A gente está falando de 1857, onde as pessoas, na maioria delas, não tinham a mínima consciência ecológica e de preservação. Mas Kardec, muito além do seu tempo sempre, traz nessas leis morais duas leis importantíssimas: lei da destruição e lei da conservação. Para vocês terem uma ideia de como isso é importante para o mundo, não só para o espiritismo com certeza, é o primeiro tratado ecológico que se tem notícia no mundo. É no Livro dos Espíritos, na terceira parte, Lei da Destruição e Lei da Conservação. 10 anos antes de se cunhar a alcunha ecologia e 2 anos antes da evolução das espécies de Darwin. E a gente já estava falando, pelo menos o espiritismo já estava falando, em conservação e a necessidade da conservação dentro de um mundo que não tinha a mínima noção do que ele estava falando. Porque para o pessoal daquela época os recursos eram infinitos. A água, então, infinita. Principalmente para nós brasileiros, né, que nascemos com, graças a Deus, com um caudal fantástico de rios. Passou-se o tempo, e o movimento espírita se esqueceu da lei da destruição e da lei da conservação. Até a gente brincava que o espírita lê o Livro dos Espíritos, pega as leis morais, e quando pega a lei da destruição e a lei da conservação, ele pula. Por quê? Porque todo o conhecimento trazido para nós através das obras básicas, eles nos desacomodam
eles nos fazem pensar, e muito mais do que fazer-nos pensar, eles nos fazem mudar. Só que para esse quesito de preservação do meio ambiente, primeiro que tem muita gente que nega isso, tá? E segundo, que tem muita gente que não se interessa por isso, por questões econômicas, enfim, seja o que for. Mas, na realidade, a gente está destruindo o nosso meio ambiente. Muito por conta do nosso modo de vida. Na questão 705 do Livro dos Espíritos, olha a pergunta que Kardec faz para os espíritos. Por que a Terra, às vezes, não provém o que o homem precisa? A resposta é o seguinte: a Terra provém. Desde que, prestem atenção, porque é importantíssimo, desde que, pelo necessário, o homem se contentasse. Isso quer dizer o quê? Que ele começa a trabalhar conosco um conceito de supérfluo. A gente começa a trabalhar nesse ponto um conceito muito interessante para nós, que é de preservação dos meios que a Terra nos provém para nos mantermos ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Nós temos uma quantidade específica de recursos para gastar durante um ano, para nos mantermos ou manter a nossa vida material. Só que, ao longo do tempo, a gente vem gastando mais do que estava previsto para nós durante o ano. Então, existe uma ONG chamada Global Footprint, que mede, desde o ano de 1970, a nossa pegada ecológica na Terra. Em 1970, os recursos naturais destinados a nós durante um ano eram gastos até o dia 29 de dezembro. Se a gente começar a pensar em termos de sustentabilidade, está ok. Um ano de recursos. Perfeito. 1970. Passaram-se 55 anos e hoje os recursos naturais para um ano estão se esgotando no dia 1º de agosto desse ano. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, para o nosso modo de vida, nós precisaríamos de 2 terras. Vocês acham que isso é um problema para nós? Não vai ser. Para nós, não. Mas para os nossos filhos e para os nossos netos, vão. Porque a gente está gastando recursos que são deles. E mais, a gente costuma brincar que o espírita é egoísta, porque ele não preserva o meio ambiente para os seus filhos e para os seus netos. Ele preserva o meio ambiente para ele quando voltar. E acreditem, nós vamos voltar aqui, porque somos habitantes de um planeta de provas e expiações. Isso quer dizer que a gente ainda tem muito caminho pela frente para não precisar mais voltar nessa terra. Então, com certeza, nós estamos gastando recursos desnecessariamente nossos do futuro. Se eu sou espírita, eu tenho que ter essa consciência de que, efetivamente, eu vou reencarnar. Quando? Não sei. Mas a lei é essa. Nascer, morrer e renascer sempre. Essa é a lei. Baseado nisso e nessa necessidade e nessa realidade, em 2009, essa casa
Bezerra de Menezes, começou um movimento para trazermos de volta os conhecimentos espíritas. Lembre-se, Livro dos Espíritos, terceira parte. De volta para o seio espírita, que é o conhecimento, dentre outras coisas importantes, da conservação do nosso ambiente. Então, essa casa aqui começou esse movimento aqui dentro, para consumo interno. Muito bem. Esse irmão que está falando com vocês era o presidente dessa casa naquela época. Terminou o meu mandato. Eu só estou dando um histórico para vocês entenderem por que a gente está aqui e por que a gente chegou aonde chegou. Passou-se 4 anos e fui convidado a ir para a Federação Espírita, ajudar na administração lá, e eu só fiz uma exigência para ele, que eu pudesse levar esse movimento de conservação ambiental em nível estadual, para a Federação Espírita. Foi aceito, a gente fez a proposta, também foi aceito por todos os espíritos do Rio Grande do Sul, e nós começamos a trabalhar esse aspecto da conservação do meio ambiente regionalmente, dentro do Rio Grande do Sul. Passou-se o tempo. Em 2019, a Federação Espírita Brasileira encampou esse conteúdo e implantou em todas as regionais espíritas do Brasil comissões de preservação do meio ambiente à luz do Espiritismo. Por quê? Isso não é movimento verde dentro do Espiritismo, isso é Espiritismo. Assim como amar uns aos outros, amar seu inimigo, fora da caridade não há salvação, preservação é fundamental. Fundamental para quê? Para nós, gente. É fundamental para nós quando retornarmos aqui. E quando a gente enxerga, depois desse tempo todo, que a coisa não melhorou, muito antes pelo contrário, só piorou em termos de gastos energéticos, né, e de recursos naturais, urge que a gente trabalhe. Então, essa casa mantém essa cultura de, na Semana do Meio Ambiente, e para orgulho meu, no Dia Mundial do Meio Ambiente, eu estar dando essa palestra para vocês, que é tão importante quanto todas as outras palestras comportamentais que a gente possa administrar e desenvolver com todos nós. Porque assim, como fora da caridade não há salvação, fora da preservação do meio ambiente também não há salvação. Será que a gente precisa mudar de planeta, como o pessoal está tentando fazer? Não seria mais fácil usar esses recursos para colonizar outros planetas, preservar esse aqui que a gente tem, e é perfeito? É tão perfeito que se a nossa atmosfera tivesse 1 grau acima de oxigênio, o primeiro raio ela incendiaria. Ela é tão perfeita que a graduação de salinidade nos mares, se fosse 1 grau acima, não existia vida nos oceanos. Essa sintonia fina da nossa atmosfera e do nosso meio ambiente é tão planejada por Jesus e pelos engenheiros que construíram essa Terra aqui, e todos os outros planetas do Sistema Solar, e todos os planetas do universo. Ela é tão simples e tão fácil de se manejar, que em qualquer desequilíbrio a gente pode terminar com a vida na Terra. Talvez não seja para os nossos dias, mas com certeza no futuro a coisa vai ficar muito feia, se a gente não parar e pensar e mudar os nossos hábitos de consumo e os hábitos da nossa sociedade, gente. Hoje nós temos uma sociedade materialista e consumista. Ponto.
Nós somos seres materiais e precisamos da matéria para sobreviver. Legal. Em alguns lugares a gente precisa de menos roupa, em outros lugares a gente precisa de mais roupa, que é o caso do Rio Grande do Sul, né? Então a gente precisa de recursos naturais. O que a gente está advogando não é parar de consumir os nossos recursos naturais, mas fazer isso com inteligência. E não consumir supérfluos. Porque essa sociedade materialista nos faz propagandas, nos impondo o consumo de coisas que a gente não precisa. Porque se a gente parar para pensar, aquele telefone celular, será que eu preciso? Se eu parar para perguntar para mim mesmo, será que eu preciso? O meu não está funcionando? O meu não liga? Liga, né? Hoje em dia, o que menos a gente faz com o telefone é ligar para as pessoas, né? Hoje ele é computador, hoje ele é câmera de fotografia, enfim, essas coisas. Então, as propagandas fazem a gente acreditar que a gente precisa de uma coisa nova, quando não precisa. Enquanto estiver funcionando o nosso telefone, legal, beleza. A gente não precisa comprar outros. Mas esse consumismo também te faz achar que se tu não tiver o último modelo do que quer que for, a gente está fora da sociedade. E é uma mentira. Se a gente entender que cada coisa que a gente usa durante as nossas 24 horas saiu da Terra, é recurso natural que a gente está gastando. Então, a gente já devia estar preservando há muito tempo essa terra. Independente do que a sociedade diga para nós, eu tenho que ter a consciência da preservação. Kardec continua, depois dessa questão 705, a trabalhar com o supérfluo, principalmente. E a espiritualidade, como sempre, muito clara, diz o seguinte: o sujeito que acabar com os recursos naturais pelo supérfluo, não pelo necessário, vai ter que resgatar isso. Lei da ação e reação. Vejam como tudo está interligado. Assim como nós, quando fazemos o mal, temos que resgatar esse mal em qualquer ponto das nossas existências, quando a gente gasta desnecessariamente os recursos naturais da nossa terra, pelo nosso modo de vida, sem preservar, em algum momento da nossa vida nós vamos ter que resgatar também, porque a regra é uma só. É ação e reação, causa e efeito. Se eu pensar nisso, eu começo a me incomodar com alguém que lava a calçada com água potável e põe litros e litros de água potável fora, sabendo que em alguns países do mundo não existe mais nem água potável para se tomar. Nós somos abençoados? Somos. Mas assim como a gente é abençoado com um cabedal de rios que podem nos prover água potável para a gente tomar, em abundância, a gente tem a responsabilidade de preservar isso, até para as futuras gerações. E eu, como espírita, hoje me incomoda muitas coisas que a gente enxerga. Uma delas é essa. Não me incomodava, hoje me incomoda. Haver alguém lavando uma calçada com água. Ah, mas dá mais trabalho com vassoura. E aí? A gente vai jogar quantos litros de água potável fora para lavar uma calçada porque eu não quero varrer? Coisa simples de dentro de casa. Quando a gente dá uma descarga na patente, a gente larga de 4 a 8 litros de água potável, às vezes, para mandar embora um xixizinho. Hoje em dia isso já me preocupa. Hoje em dia a gente já mudou isso. São coisas pequenas que eu posso fazer dentro da minha casa para preservar o meu ambiente.
Porque não é fácil fazer água potável. Rios nós temos muitos, mas tornar potável essa água é uma outra conversa. Eu vou precisar de dinheiro, eu vou precisar de tecnologia para fazer isso. Às vezes o dinheiro que poderia estar sendo empregado em outras coisas que nós mesmos precisamos e reclamamos da nossa sociedade que os nossos governos não nos dão de volta. Mas isso é típico de uma sociedade materialista, egoísta, em que cultuamos o orgulho e a vaidade. Ou seja, para a maioria de nós, que não param para raciocinar, e às vezes nós mesmos somos pegos a fazer isso, importa o nosso umbigo e o resto não me importa. Se eu estiver bem, se eu estiver legal, se eu tiver água na minha casa. A gente viu isso nas enchentes. Como é importante ter água potável. A gente viu gente brigando por água potável porque tinha bastante água, mas não potável. Mas essa ficha não caiu. A ficha da pandemia não caiu. E a gente achou, que, sinceramente, que o mundo ia mudar. Não mudou. Mas a espiritualidade tem uma regra. Se a gente não muda pelo amor, não muda pela dor. E eles mesmos dizem para nós, não precisa, gente. Vocês não precisam da dor. A dor é necessária ainda, porque nós somos habitantes de um planeta de provas e expiações e precisamos dessa experiência na carne para poder evoluir. A gente precisa da dor. Mas a própria espiritualidade, aqui no livro no Evangelho, diz para nós o seguinte, na lei da destruição: quanto mais evoluída for a sociedade, menos dor a gente precisa. Menos catástrofes, menos pestes, menos tudo. Isso é uma notícia interessante para a gente raciocinar e pensar se a gente não tem que mudar as nossas ações. Aí as pessoas dizem assim, não, eu vou fazer isso, porque o meu vizinho não está nem aí para isso, está fazendo. Só que nós espíritas nunca podemos deixar de esquecer que o caminho é individual. E não importa saber o que o meu vizinho está fazendo. Importa eu saber o que eu estou fazendo. Porque o que eu estou fazendo vai fazer diferença na minha vida e na minha evolução e nas minhas vidas futuras, presente e futura. Lembrem-se, causa e efeito é ação e reação. Nós somos uma sucessão de causas e efeitos. E se a gente reencarnou num planeta de provas e expiações como esse aqui, é porque a gente não fez bem feito. Inclusive palestrante. Mas a diferença é que a gente entra em contato com o conhecimento que Jesus e a espiritualidade superior nos deixou, e a gente tenta colocar esses conhecimentos em prática na nossa vida todos os dias que eu tenho a oportunidade de acordar e ainda estar vivendo na Terra. Porque quando eu acordo de manhã e abro os olhos e estou vivo para a carne, é o dia mais importante da minha vida. Porque é o dia que eu posso mudar. É o dia que eu posso fazer diferente. É o dia que eu posso parar e pensar o que eu posso fazer para preservar o meu ambiente dentro do âmbito da minha competência. E cada um sabe o que pode fazer. A gente fazer em casa, a gente fazer no trabalho, a gente fazer dentro de uma casa espírita. E a gente vive batalhando para que as coisas sejam sustentáveis, para que a gente agrida menos a natureza, porque a gente sabe que é um dever nosso, não só para os nossos filhos e nossos netos, mas para nós quando retornarmos. Porque a gente está em fase de transição planetária para um mundo em regeneração, mas parafraseando um grande parceiro e
padrinho do nosso movimento de preservação do meio ambiente, o André Tegueiro, ele diz o seguinte: ok, a gente está mudando para um planeta em regeneração, inexoravelmente. Só que a espiritualidade não diz como é que vai ser esse planeta, ecologicamente. E aí, quando a gente vê fotos, filmes de gente tomando água em poças de barro, a gente fica pensando assim, eu tenho que mudar, porque senão amanhã sou eu. Porque eu não preservei a minha água, eu vou ter que resgatar em algum momento. É simples assim. Essa é a lei de Deus. Ela é justa. Então isso faz com que a gente comece a mudar o nosso pensamento em relação a essas coisas que normalmente a gente não é levado por gosto a não pensar. A gente é levado a passar o dia sem pensar muito nas coisas, vamos levando, como está rápido o tempo, como está passando o ano, por quê? Porque a gente não para pensar, a gente não para raciocinar, a gente não para pegar esses ensinamentos que a gente recebeu aqui da espiritualidade, esses 5 livros de ouro, que nos ensinam como vencer nas nossas encarnações. Olha, gente, se a gente conseguisse colocar em prática o que está escrito nessas 5 obras básicas nossas, a gente ganhava de 5 a 10 encarnações aí. E a espiritualidade diz que o nosso futuro depende de nós, a rapidez, a lerdeza que a gente vai fazer a nossa evolução. Mas eles dizem que todos nós vamos evoluir. Mais cedo ou mais tarde, por bem ou por mal, a gente vai evoluir. Mas por que a gente, sabendo disso, a gente não trabalha para fazer as nossas existências com menos dor? Com menos necessidades? Por que a gente, tendo saúde e inteligência, a gente não começa a colocar esses ensinamentos no nosso dia a dia e começa a pensar nessa nossa terrinha aqui, na preservação dela? Eu duvido quem não goste dessa terra aqui. Eu duvido quem não gostaria de renascer aqui, nessa terra. Mas para que a gente faça isso e não precise sofrer alterações perispirituais para que o nosso corpo físico seja diferente, para poder sobreviver num ambiente depredado, a gente pode mudar isso hoje. Ainda é tempo. É por isso que eles trouxeram para nós a parábola do trabalhador da última hora. Para que a gente entenda, em qualquer momento da nossa vida, é momento para que a gente faça diferente e faça melhor. E é para isso que a gente reencarna. É para isso que a espiritualidade e Deus nos dá a oportunidade de vir de novo aqui para tentar fazer diferente. Então, a minha missão, todo dia, aqui na Terra, é tentar fazer melhor do que eu fiz ontem. E amanhã fazer melhor do que eu estou fazendo hoje. Essa é a lógica da nossa existência. Se eu conseguir entender isso, aquela porta que os espíritos dizem que é estreita, que muitos são chamados e poucos os escolhidos, ela aumenta. Hoje ela é estreita porque a maioria de nós chega com uma carga para resgatar quando reencarna, e quando retorna para a pátria espiritual, volta mais carregado do que quando chegou. E era para ser o contrário. A gente tinha que voltar mais leve do que quando entrou. Mas para que eu consiga fazer isso, eu tenho que me modificar. E às vezes a modificação nos desacomoda da nossa zona de conforto e nos causa incômodo mesmo. Mas é para causar incômodo. É para que a gente entenda que os nossos hábitos passados vão nos fazer reencarnar num planeta de provas e expiações de novo. Então eu tenho que fazer diferente para poder reencarnar num planeta em regeneração que vai ser esse aqui. E a espiritualidade nos avisa isso com antecedência, que é para que a gente tenha tempo de raciocinar e mudar. Porque Deus não quer que a gente seja mandado para um planeta primitivo, porque não consegue acompanhar o desenvolvimento desse planeta. Deus quer que a gente evolua junto com o planeta. Lei do progresso.
Existem duas leis em que a gente não pode fugir. Não que as outras a gente possa, mas a lei do trabalho e a lei do progresso. São duas leis que a gente não pode fugir. Dentre outras, lei da conservação, lei da destruição. Primeiro tratado ecológico que se tem notícia nessa terra. Allan Kardec, 1857. Muito obrigado por me ouvirem. Vamos mantendo o nosso pensamento elevado em Deus. Vamos agradecendo a oportunidade do trabalho. E que possamos sair daqui pensando nas coisas em que a espiritualidade nos deixou e enxergando a necessidade de mudarmos para que a gente preserve a nossa terra e o nosso ambiente. Que possamos sair daqui melhores do que quando entramos e possamos ser difusores desses conhecimentos por onde andarmos. Que assim seja, graças a Deus.